gente, sejam bem-vindos ao FAAPcast. Eu sou a Ana Júlia Ribeiro e estou aqui com a presença maravilhosa dos alunos de animação da FAAP para conversar com o nosso convidado, Gustavo Fernandes. Ele que é um especialista em VFX, 3D Motion e muitos outros termos maravilhosos que a gente vai aprender na entrevista de hoje. Gustavo Fernandes, seja bem-vindo ao FAAPcast, direto de Toronto. A gente está muito chique hoje. Tudo bem? Tudo ótimo. Gustavo, você é ex-aluno de desenho industrial da FAAP, que a gente também pode chamar que é uma área do design e que também tem a ver com animação. Hoje você é supervisor de VFX e eu gostaria de saber como você chegou até a FAAP. Até a FAAP, eu sempre gostei muito de desenhar e eu tenho um tio que colecionava quadrinhos e toda vez que a gente ia na casa dele, ele fazia, acho que queria deixar os primos ocupados e deixava a gente copiando os desenhos, né? Então, isso foi meio que me fez começar com o lance do desenho. Aí, mais pra frente, no colegial, eu gostava de desenhar professor, sempre gostei de desenhar bastante. E chegando na hora de escolher uma faculdade, assim, na época não tinha animação, curso de animação, nada, né? A coisa mais próxima, sei lá, era arquitetura, uma coisa que eu pudesse desenhar, assim. E eu tinha um amigo mais velho que estava fazendo curso de arquitetura, não estava feliz, e falou, dá uma olhada em desenho industrial que eu vou mudar o meu curso, né? Vamos chegar um pouquinho mais perto do microfone, desculpa. gente. Obrigada. Dá uma olhada no curso de desenho industrial, aí eu vi a descrição na época, gostei bastante, e eu apliquei acho que em três universidades e acabei escolhendo a FAAP. Quando você entrou na FAAP, o que mais te interessou na área do design? Porque no começo a gente não sabe meio o que quer fazer, né? Mas eu gostava muito de ilustração e de desenhar, né? Eu tinha uns professores de ilustração que no papel, com os markers, né, eles faziam os desenhos, sabe, saltava do papel. Eu sempre me interessei por isso, aquela coisa realística, né, de fazer arte realística. E meio que começou a despertar o lance do 3D, de tentar fazer, na época não existia muito disso, era tudo feito na mão. Então, eu comecei a procurar cursos, essas coisas, para estudar logo depois. E quando você começou a trabalhar com animação? Olha, a animação demorou um pouquinho, porque no 3D, a primeira coisa que você acaba fazendo é modelar, né? Você modelar as coisas em 3D. Então, eu fiz isso, não gostava muito, eu queria animar, queria ver aquilo se mexendo. Então, aqui eu comecei bem técnico, era AutoCAD no começo, 3D Studio, né? Era bem limitado essa parte de animação. E eu comecei a ver curso lá fora e o Canadá era era um lugar que tinha umas opções muito legais de escola. Então, desde a época da faculdade, eu meio que foquei assim que eu me formar, quero estudar isso lá fora. Você também tem uma vasta experiência com streaming e com publicidade. Você atuou durante muito tempo nesses dois segmentos. Isso. E hoje você está mais voltado para o streaming, isso, certo? Isso. Mas no universo da publicidade, como que a animação pode contribuir, assim? Assim, no começo, eu só pegava trabalho de publicidade mesmo, né? De freelance e em estúdios, assim, porque como era uma tecnologia muito nova, todo mundo queria usar, todo mundo queria ter um personagem 3D que mostrasse o produto, então tinha muita demanda para isso. Mas quando a balança mudou e as pessoas começaram a assistir mais streaming, Netflix, esses tipos de programação, o mercado publicitário meio que deu uma caída nesse sentido, né, de demanda de 3D e de efeitos especiais. Sempre tinha trabalho um pouquinho, mas o streaming começou a bombar mais e foi meio pro lado que eu acabei optando aí depois. A gente tem aqui no nosso telão algumas imagens referentes ao seu trabalho. E o que você pode contar pra gente dessas imagens? Então, esse é o meu Aqui na publicidade, né, no caso. Tem bastante coisa de publicidade, comerciais, assim, precisava fazer uma calça correndo sem a pessoa, né? Então a gente modelava a calça, animava em 3D, né? Era meio que a gente fazia, a ideia vinha pronta da agência, né? Então vocês executavam um roteiro que já estava estabelecido. Isso, exatamente. E como fica a criatividade do artista nesse segmento? Assim, muitas vezes, principalmente na área de publicidade, eles mais ou menos sabem o que querem. Então a gente recebe uma direção assim de arte deles e começa do zero modelando e animando.
mas sempre seguindo meio que a direção do cliente, né? E é impressionante que a animação na publicidade, especificamente, faz com que a gente tenha um desejo maior, né, pelos produtos. Isso. Inclusive, durante muito tempo, na minha época de criança, faz tempo, eu lembro dos comerciais infantis que animavam os brinquedos e que era algo muito, muito fantasioso, assim, um universo fantástico. A animação dava essa potência, né, para os brinquedos infantis. Até em função disso, ela foi proibida para o segmento infantil, para a gente não conseguir separar esse segmento de realidade e desse mundo virtual animado. Pessoal, nós temos uma plateia super lotada hoje, né? Que lindos, gente! Bem-vindos! Pessoal, quem quer fazer pergunta para o nosso convidado Gustavo Fernandes? Temos ali alguma primeira pergunta? Vamos lá. Temos aqui, por favor, microfone. Seja bem-vindo ao FAPcast. Obrigada pela sua participação. Qual o seu nome e que semestre de animação você está? Meu nome é Franco e eu estou no 5º semestre de animação. Quase formando. Tem um longo caminho. Faltam uns 2 aninhos, mas tudo bem. A pergunta que eu tenho é: qual dica você daria para a gente conseguir se inserir no mercado de 3D ou de VFX, principalmente? Assim, eu sempre me perguntei muito isso, né? O approach que eu tive foi sempre focar meu portfólio para o tipo de trabalho que eu quero pegar. Então, eu tinha 5 versões de portfólio, 5 versões de currículo. 5 versões diferentes de portfólio. De portfólio, isso. Meio que para focar naquela posição que eu queria, né? Então, no começo, eu comecei a modelar, aí o meu portfólio só tinha modelo só. Mas aí isso não é suficiente, né? A agência não quer ver isso, a agência quer ver a parte de design. Aí eu tinha um focado só para isso, mexendo com o design. Se for dar uma dica, eu diria assim, não tenha só um portfólio, tenha, sabe, versões diferentes para tipos de empresas diferentes. E eu acho que isso é muito bacana também na experiência da graduação. Vocês que já estão no 5º semestre, vocês têm uma experiência acumulada de trabalhos de disciplinas diferentes que, se forem bem executados, já podem fazer parte desse portfólio. Então, eu acho que é muito interessante para vocês que estão na graduação, principalmente, levarem a sério os trabalhos das disciplinas, porque é essa profissionalização que vai fazer com que vocês já saiam daqui com um portfólio de 15, 16 filmes diferentes. Isso faz toda a diferença, né? Gustavo, você trabalhou para outras empresas aplicando o seu portfólio até você ter a iniciativa de abrir a sua empresa, que é a Gus VFX. Isso. Como é que você teve essa iniciativa e por que você resolveu seguir com a sua produção? Então, depois de trabalhar, acho que provavelmente uns 5 estúdios, assim, eu já tinha uma visão bem ampla de todo o processo, né? Que o processo de computação gráfica é como se fosse uma linha de produção, né? Você começa com a modelagem, aí passa por um outro departamento que vai fazer as texturas, os materiais, aí o pessoal de animação pega esse modelo, né? Antes disso, tem um processo de rigging, que a gente chama, onde o modelo recebe controles, né, para poder se mexer, e passa para animação e VFX e até a composição final. Então, eu tinha essa ideia do processo completo. E, ao mesmo tempo, eu estava pegando muito freelance. Eu estava full time no estúdio e pegando, assim, eu estava dormindo 3 horas por noite. Assim, foi um negócio meio louco. E eu tinha que decidir se eu ia continuar nessa vida ou se ia focar de vez na parte de freelance e abrir uma empresa. Isso aqui no Brasil ou já no Canadá? Já estava lá fora, já. Eu me formei em 2000, trabalhei 1 ano aqui, foi quando deu aquele boom de internet no ano 2000, as empresas estavam contratando, assim, você podia pedir o salário que quisesse. E eu trabalhei mais ou menos 1 ano para juntar um dinheiro e ir embora, né? Eu já tinha uma ideia de escolas, eu vi a Austrália, vi nos Estados Unidos. Na época, o Canadá ainda tem, né? Tem uma escola muito famosa, chama Sheridan College, onde a Disney ia para lá para pegar os recém-graduados, assim, sempre teve essa fama. E quando eu decidi abrir minha empresa, justamente porque eu estava trabalhando demais, tinha uma outra amiga que trabalhava comigo, ela falou, eu tenho um espaço, vamos montar um estúdio aqui. E aí começou, né? A gente focou no começo na parte publicitária, porque tinha muita demanda para fazer personagens, tem alguns exemplos aí, depois a gente pode dar uma olhada.
E durou mais ou menos uns 5 anos essa demanda louca de comercial e aos poucos foi acabando, né? Eu lembro que um ano eu cortei um comercial de carro do Audi, acho que deve estar no demo. E assim, um ano depois, assim, o budget era 10% daquilo que a gente tinha combinado há um ano atrás. Aí, ao mesmo tempo, teve a demanda, né? Porque tinha o serviço Netflix, começou a ficar popular nessa época, outros, Hulu, Amazon. Essa é a parte comercial. Esse comercial também. Então, muito disso, 5 né? Muito anos disso, acumulando experiência na publicidade. Para quem está nos assistindo no FAPcast e não sabe o que é VFX, como que você pode definir? VFX seria o conjunto todo da produção de computação gráfica, né? CG são aquelas coisas que você coloca num ambiente que foi filmado e foi gerado pelo computador, né? Dá até vontade de tomar Tilenol assistindo o comercial. Pessoal, mais perguntas para o nosso convidado Gustavo Fernandes. Temos aqui seu nome e o seu semestre. Tudo bom? Tudo bem? Meu nome é Belle, estou no 3º semestre de animação. E eu queria perguntar, o que você fazia durante a faculdade e logo depois para tipo de trabalhos ou coisas para compor portfólio? Assim, Como era o Gus como aluno? É. Mais ou menos nesse sentido? Ou o que ele fazia profissionalmente durante a graduação? Acho que mais profissionalmente também. Assim, logo quando eu me formei, eu peguei um estágio na Philco e eu tive a oportunidade de aprender o 3D lá, porque na época as máquinas eram muito caras, $100 mil um computador, o software custava $20 mil, assim, então, enquanto eu não estava trabalhando, eu estava inventando coisa, né? A gente fala de projetos fantasma, né? Criar um produto, inventar uma campanha em volta desse produto e tentar executar em 3D. Eu tinha bastante disso no meu portfólio, inventava produtos, essas coisas. Gustavo, em termos de criatividade, a gente vive em um momento do nosso planeta de muitos estímulos, e estímulos que são praticamente ininterruptos. Como é que você consegue estimular a sua criatividade desempenhando esse papel tão a fundo assim no mercado? Como é que você busca inspiração? Assim, no meu caso, as coisas normalmente já vêm prontas, assim, né? Tem um cliente, um produtor que está precisando, ele tem uma ideia do que ele quer fazer. Então, no começo é meio que gerar o máximo de referências possíveis, né? Então, a gente tenta afunilar um caminho e, a partir disso, começar a desenvolver. Você, inclusive, participou da criação do nosso amado novo longa-metragem do Bob Esponja. Como é que foi para você? Você foi um consumidor de Bob Esponja antes de participar do filme, da realização do filme? O filme estreia agora no streaming, né? Isso. Julho desse ano? Julho desse ano, isso. Julho desse ano. E como é que funcionou? Porque você trabalhou em paralelo com 3 estúdios simultâneos, né? O seu e mais outros 2? Isso. O meu mais 3. 4 estúdios no total. 4 estúdios. 4 estúdios, simultaneamente num mesmo produto. Isso. Como é que funcionou essa dinâmica? Foi bem louco, assim, porque no começo tem muito, assim, eles querem que você prove que você consegue fazer, né? Então, a gente faz muito trabalho que, às vezes, a gente não recebe. E, no caso, esse projeto continuou. Então, eles queriam que a gente fizesse... Tem uma cena onde uma pá gigante vai e pega a cidade inteira e leva, né? Então, eles estavam preocupados se a simulação da terra, a simulação da água ia aparecer... Porque não pode ser super real e tem que ser meio cartoon, assim, que é o estilo do Bob Esponja. Então, teve muito teste, muita coisa para fazer assim. Uma vez eles se sentindo confiantes, eles passaram um projeto para a gente e foi meio que 6 meses só criando esses assets, criando os modelos, criando as texturas. E o nosso estúdio foi um estúdio central. Então, a gente mandava os modelos para os outros estúdios animarem, eles renderizavam e finalizavam tudo. Mas teve muito disso, de provar que você consegue fazer antes de começar o projeto. E esse longa do Bob Esponja especificamente vai contar a história da Sandy, Isso. que é a Castor, Isso. a melhor amiga do Bob Esponja. O que foi mais legal para você nesse processo assim, de produção? Que você acha que as pessoas vão se encantar muito na hora que assistirem ao filme? Assim, a escala da cidade, né, que ela vive, né? E no começo a gente pensou, vai ficar muito caro porque é muita simulação, muito
muita coisa para deixar para o computador fazer, né? Renderizar assim, essas coisas pesadas, simular essas coisas pesadas. E no final a gente acabou optando por um processo mais simples, onde a gente criava um modelo e era meio que um fake de simulação, né? E o que a gente pode trabalhar em diferenças entre um longa, a publicidade e games, que também é um outro universo de narrativas e de efeitos especiais também? A minha experiência com games não foi assim na parte do jogo, né? A gente fez, acho que 2 aberturas para um jogo que chama Far Cry, que foi o terceiro. A gente tem imagens, inclusive. Isso. E que era um xamã dentro da caverna, andando na caverna com uma tocha e mostrando as pinturas na parede, né? Foi bem legal esse projeto. Essa foi a minha experiência com games. Na parte de comerciais e advertising, teve bastante dos personagens, animar os personagens em 3D. Essa é a abertura do game, né? Essa é a abertura do game, que é esse xamã. Que está um pouquinho escuro. Uau! Essa parede. Esse é um outro projeto que a gente fez para provar que ia fazer, mas no final acabou não rolando, por outros motivos. Esse aí também. Esse foi um filme onde o cara estava imaginando ir para a Lua sozinho. Então a gente filmou ele com o green screen e todo o environment foi feito em 3D. Para as pessoas que estão atuando profissionalmente aqui no Brasil, o que você pode dar de dicas que o Canadá já vem fazendo que você acha que poderia ser aplicado aqui? Eu acho que agora... Ou vice-versa, né? O que é aplicado no Brasil que o Canadá poderia aderir? Porque a tecnologia está tão acessível hoje que eu acho que o processo não muda muito de lá para cá. É mais, chega no final, o tanto de dinheiro que você tem e quanto você pode gastar, né? O número de pessoas que você pode contratar. Enfim, lá, normalmente os budgets são grandes, né? Na área que eu estou trabalhando agora, que é a parte de streaming, e é mais focado para o público infantil, não dá muito para comparar com filmes como Os Vingadores, assim, né? Esses o budget são loucos. Mas a gente usa os mesmos programas, né? As mesmas técnicas. Mais perguntas da nossa plateia. O seu nome e seu semestre. Bem-vinda. Obrigada. Eu me chamo Alicia Visprimo, estou no 3º semestre e eu estou começando agora na modelagem, então estou bem no começo. Eu queria perguntar para você, vendo o mercado hoje em dia, quais habilidades em questão de software seriam necessárias para a gente começar a ingressar nesse mercado de VFX? E também queria saber, tipo, o portfólio, questão de o que você acha interessante de uma pessoa mostrar para, tipo, começar a trabalhar com isso, sabe? Alguém que está começando assim. Obrigada. Se você quer focar na modelagem, eu diria o ZBrush, né, que muita gente usa hoje e assim, não tem comparação, né? O nível de detalhe que você consegue fazer e pintar com ele é incrível. Mas foca no que você quer fazer da parte de modelagem. Não tenha medo de copiar outras pessoas que você admira, assim, para aprender, sabe? A gente sempre aprende muito copiando as pessoas que a gente admira. E qual foi a outra pergunta, desculpa, do portfólio, né? Isso. E também, tipo, softwares do VFX que você usa, eu também queria saber, porque acho muito legal. A gente fez uma mudança muito grande no último ano. Está todo mundo usando Houdini, né? Antes ficava bem separado. Um pessoal usava Maya, outro pessoal usava 3D Max, o pessoal de FX, que é o meu time, usava Houdini. E não sei se vocês conhecem USD, que seria, imagina um PDF, sabe, PDF, um arquivo PDF, mas para 3D, né? É um arquivo que todo mundo consegue abrir, todo mundo consegue editar e você consegue renderizar, assim, sem problemas, né? Então, se eu fosse dar um conselho, é aprender ZBrush e aprender a trazer essas coisas usando o USD. Nada. Gustavo, dentro da área VFX, existem muitas categorias. Algumas pessoas são especializadas em fluidos e objetos, outros em movimento. E qual é a área que você sente mais prazer em trabalhar? Assim, eu foquei na área de simulações, né, de explosões, tudo aquilo que custa caro filmar ou é muito perigoso. Então, água, destruição, explosão, esses tipos de coisa. Por exemplo, esse um cardume de camarão, assim, a gente não podia ir lá e filmar, isso não existia, né? Então foi gerado. E aí a mesma coisa, tudo feito em 3D, todas essas cenas embaixo. A gente faz muito disso, né? De personagens interagindo com o ambiente, né?
Então, E normalmente como você começa o seu processo? Você começa pela ambientação, pela textura, pelo objeto principal que vai estar em cena? Agora, a parte de VFX é como uma linha de produção de carro, né? Então, eu estou focado... São etapas. São etapas, isso. Então, quando a animação está pronta, meio que divide, né? O pessoal de iluminação... Desculpa, quando a animação está pronta, o pessoal de iluminação começa a testar com as luzes e com o mood da cena, e o pessoal de FX foca nessa parte de simulação e de integração do personagem com o ambiente, né? Tem alguns personagens pulando na piscina. Então, uma vez animado, a gente pega essa animação, usa esse cache, né? Que é um arquivo bem mais leve, e usa para simular. Então, são muitas pessoas trabalhando em conjunto e muitos programas também. O que costuma dar de problema que as pessoas precisam se precaver? Assim, mudando, como eu falei, todo mundo mudando para o sistema USD, eliminou muita coisa disso, porque eu uso um programa chamado Houdini, mas a pessoa que está fazendo a luz e a animação usa um programa chamado Maya. Então, tinha sempre essa coisa de mandar as coisas para o Maya, que era a parte final da pipeline. E sempre dava problema, né? Sempre dava problema. Mas agora, tudo mudando para a Houdini, ficou muito mais fácil. Eu não sei o que vocês usam de software aqui, só para eu ter uma ideia. ZBrush. After Effects para composição. No microfone, quem mais perguntas para o nosso convidado? Seu nome e seu semestre. Oi, eu sou a Rafaela. Eu não estou em animação, estou em cinema, estou no 8º semestre. Estou saindo já. Minha pergunta é, eu quero muito trabalhar com efeito especial prático. Você chega aí nos sets para preparar a cena para poder animar de um jeito que eles não tenham feito besteira? Ou você só pega depois as imagens prontas? Como é que é essa sua relação com quem trabalha o efeito especial no set? Eu tive um pouco de experiência no começo, no set, mas eu não gostava muito, né? Que você fica esperando o tempo todo ali. Você fica esperando, aí quando chega a sua hora, todo mundo quer, faz rápido. Assim, com efeito prático, eu não tenho experiência mais na parte de computação depois. Desculpa, qual foi a... Mas, você conversar, eles não chegarem a imagem, sei lá, tela verde, depois fazem uma iluminação errada, como é que é a sua conversa com essa pessoa que fica preparando no set para você pegar a imagem pronta? Tem que combinar antes, né? Normalmente tem essas reuniões de pré-produção. Desculpa. Normalmente tem essas reuniões de pré-produção, porque chega no dia tem que resolver, né? Não pode voltar amanhã e fazer tudo de novo. É mais se programar mesmo, para não dar problema. Mas você que fica em contato com a pessoa responsável no set por essa área ou não? Não, normalmente não. Assim, tem o supervisor, on-set supervisor, né, que está sempre lá, mas assim, você dá uma lista das coisas que precisam ser feitas e você reza depois para que eles tenham feito tudo o que você pediu. Mas tem muita coisa que dá para consertar depois, se dá errado, né? Gustavo, para o público que está assistindo aos produtos de animação, principalmente quando a gente fala de live action, o que a gente pode começar a prestar atenção para a gente ter um olhar mais crítico a respeito desses longas? Como, por exemplo, Avatar, o filme do Rei Leão, que é um grande live action. O Bob Esponja nem tanto, né? Porque a gente está mais cartoon, né? Mais cartoon. Isso. Mas desses live actions, assim, como o público pode começar a prestar atenção? Ou outro que me ocorreu aqui, Velozes e Furiosos, que é um filme que tem muitas interações assim. Como é que a gente pode começar a olhar criticamente essas produções, para quem é da área, né? A tecnologia hoje está num ponto que você não consegue saber se aquilo foi filmado ou se foi feito depois, né? E é esse o objetivo dos animadores. Isso. Tentar chegar ao máximo possível da realidade, né? A parte de animação... animador é um bom ilusionista? Um pouquinho, muita coisa, dependendo do que você está fazendo, eles usam motion track, né? Então, você tem uma pessoa que está num estúdio com umas bolinhas aqui, e você consegue capturar toda aquela animação já on set, e depois aquela animação é limpa, assim, para ficar menos visível, né? Que
que foi feita dessa maneira. Você se formou na graduação aqui na FAP em 2000. 2000, isso. Dentro desse longo processo da sua carreira, várias ondas de softwares, de equipamentos, de tendências já passaram. E acompanhando toda essa experiência que você acumulou ao longo desses anos, o que você acha que pode vir no futuro? Eu acho que Futuro presente, né? o futuro presente, as coisas é o USD, né? Que é a grande descoberta, que foi a Pixar que criou e meio criou esse padrão e os outros estúdios agora estão adaptando, né? Eles vêm usando isso há muito tempo já e agora está aberto para os outros estúdios usarem mais. O que um animador não deve fazer de jeito nenhum em uma grande produção? Boa pergunta. Assim, não tem muito disso, porque antes do cliente ver, o seu supervisor vai dar uma olhada e vai falar, olha, não tá legal isso, precisa mais detalhe aqui. E o que incomoda um animador do ponto de vista do feedback, do retorno da direção? Assim, quando tem que refazer, né? Perde trabalho, assim, eles não gostam muito, não. Mais perguntas da nossa plateia. Vocês aí também, viu, gente? Perguntas para o nosso convidado. Temos aqui mais uma. Bem-vinda. Qual o seu nome, o seu semestre? Meu nome é Júlia, eu estou no 5º semestre de animação. Bem-vinda, Júlia. Muito obrigada. Aparentemente você está morando fora e trabalhando fora há muitos anos. Você chegou a trabalhar em alguma produção brasileira ou algo daqui, mesmo estando fora? Não, eu nunca fiz nada para o Brasil. Porque eu fui muito cedo, eu me formei em 2000, em 2001 eu fui embora. Então não tive oportunidade. O que você tem vontade? Desculpa, só pegando essa deixa, depois a gente retorna. O que você tem vontade de fazer aqui no Brasil? Olha, eu não tenho planos de voltar, né? Não, mas como experiência profissional, assim, de criação. Eu estou escrevendo um curta de histórias de amigos que moram aqui. Uau! Então, assim, talvez voltar e executar isso aqui, em vez de fazer de lá, seria uma ótima ideia para mim. Perfeito. Júlia, pode continuar sua pergunta, desculpa. Muito obrigada. O que você pode falar dessa experiência de se mudar para lá e começar, vamos dizer, uma carreira do zero em outro país, como um estrangeiro? Como você diria que essa trajetória dessa mudança cultural e também o começo da sua carreira profissional indica? Porque eu acredito que muita gente pensa em ir para fora, mas essa questão de ir, né? Ela faz grande parte dessa. Assim, as empresas hoje, elas não se preocupam muito onde você está, né? Elas se preocupam com a qualidade do trabalho. Então, tá sempre ali aprimorando o portfólio é muito importante, muito importante. A cada 6 meses, a cada 1 ano, sempre colocar os trabalhos novos, ou se tem alguma coisa que não estava legal, arrumar. Assim, quando a gente está olhando os demos das pessoas, eu prefiro ver um demo com, sei lá, 4 trabalhos que são muito bons, mas só 4 em vez de, sei lá, 15 trabalhos e só 2 são bons. Então, a quantidade não é muito importante, é mais a qualidade mesmo. E a outra coisa é dominar a língua, né? Conseguir se comunicar em inglês, principalmente, que tem a grande demanda do mercado americano. Aprender a se comunicar, né, em inglês é muito importante. Você acha mais interessante para os alunos que estão na graduação montarem um site como portfólio ou dispararem essa comunicação diretamente para as empresas e diretamente para as pessoas? Assim, um site, um lugar, pode até ser conta de Instagram. Um aplicativo. Um aplicativo, assim, não importa, né? O importante é ter a qualidade no trabalho e estar sempre aprimorando, sempre preocupado em fazer melhor, em fazer melhor. Meio que ficar obcecado. Eu tinha muito disso no começo, de ser obcecado, né? Simulação, quero aprender. Aí faz de tudo, vai atrás, corre atrás e tem que ser meio que uma obsessão. E você lembra dos seus primeiros trabalhos aqui na FAP? Eu lembro bastante das aulas de ilustração e de desenho com modelos vivos, né? Eu gostava muito dessas aulas, né? Era muito legal. E quais são os próximos passos da sua carreira, Gustavo Fernandes? Hoje eu estou numa posição porque eu estou de supervisor da parte de FX, que justamente isso, explosões, simulações de água, simulações de fogo.
assim, eu meio que cheguei no limite ali. Então, eu quero focar na parte de direção, começar... Estou escrevendo esse curta, quero dirigir depois, focar nessa parte de, sabe, de delegar os outros trabalhos e ficar mais na direção. Para as pessoas que querem saber mais do seu trabalho e se aproximar do seu universo e também da sua empresa, por qual contato você prefere ser contatado? Pode mandar um e-mail para o meu e-mail, acho que tem aí, é o gusvfx@gmail. E na minha conta de Instagram eu estou mexendo só brincando com a parte de AI, assim, vendo o que AI pode fazer. Pode me contatar lá também. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Temos uma última pergunta. Dá tempo, produção? Uma última pergunta da nossa plateia. Querem disputar aí, já quem pô para o ímpar? Quem foi primeiro? Por favor, microfone para o lado de lá. Nome e semestre. Eles estão disputando o já quem pô para fazer a última pergunta do programa para o nosso convidado. Um momento histórico no FAPcast. Ela ganhou! Parabéns, Obrigada, parabéns! Que responsa, né? Que responsa. Muito obrigada. O seu nome e o seu semestre. Eu sou Valentina, sou do 3º semestre do curso de Animação e Cinema. E eu tenho começado a me interessar muito pela área de jogos, tenho feito game jams. E eu queria muito entrar para a Tech Arts. Só que eu sei que é uma parte que leva tempo para você chegar. Você tem que aprender muito sobre arte, tem que ter um senso estético muito bom e você tem que também ter a parte técnica, né? Que seria, tipo, a programação, aprender a mexer com shader. E eu sinto que o VFX é muito disso, né? E você acha que... Qual seria o caminho que eu poderia, tipo, tomar agora, estando no meu curso, o que eu poderia tirar do meu curso e o que eu poderia estar estudando para talvez chegar mais rápido nessa posição de Tech Artist? Assim, é aquela coisa do portfólio, né? Tá sempre aprimorando o portfólio. Você pode trabalhar com outro amigo, sei lá, que tem mais facilidade na parte de programação desses jogos. Acho que é mais isso, né? É sempre o trabalho, porque a pessoa que está vendo os currículos, está vendo os demos, ele tem um monte de coisa. Tenta achar algum diferencial, alguma coisa que você acha bonita, que você quer fazer. E se você não consegue, chama um amigo para fazer e trabalha em conjunto. Assim, trabalho em equipe é muito, muito importante. Você, nesses estúdios, você vai chegar, você está construindo a maioria dos estúdios grandes, você constrói um tijolinho numa pirâmide, né? Então, meio que aprender a lidar com outros artistas e outras pessoas é muito importante. Mas sobre algum programa, tipo, que eu poderia me especializar agora nesse início, tipo, tem algum que você acha que seja bom já? Se você, na parte de games, Unreal, né? Esse é o melhor que tem. A maioria das pessoas tem, como chama outro? Unity, acho que é Unity, né? Unreal é o que a gente usa bastante. A gente fez uma série toda em Unreal, onde a gente animava em Maya e mandava para o Unreal só para renderizar e fazer a parte final, assim. Mas, assim, jogos eu não tenho muita experiência em si. Sim. O que fica de mensagem no nosso programa é um bom portfólio, boas parcerias, um entrosamento entre técnica e criatividade e, mais do que isso, explorar as áreas da animação, do cinema, da comunicação e também do design. Porque, afinal de contas, nós somos produtores, realizadores, criadores e também espectadores dessa arte maravilhosa da animação. Gustavo Fernandes, muito obrigada pela sua presença no FAPcast. Obrigada pela presença da nossa plateia. Sucesso no mercado de trabalho. Procurem o Gustavo e tenham sempre em mãos um bom portfólio. A gente volta no próximo FAPcast. Um beijo grande. Até mais. Obrigado.